O milagre de Adriana, uma criança curada pela fé na congregação cristã no Brasil. Adriana segurava o laudo médico com as mãos trêmulas, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O diagnóstico era claro e cruel: crâniosinostose. Sua filha, Sofia, de apenas 8 meses, tinha os ossos do crânio se fundindo prematuramente, o que poderia causar pressão no cérebro, atrasos no desenvolvimento e, se não fosse operada com urgência, sequelas irreversíveis. O médico havia sido direto: a cirurgia é complexa, arriscada, e o custo é alto. Quanto antes, melhor. Mas Adriana não tinha condições. Viúva há 2 anos, ela criava Sofia sozinha, trabalhando como costureira em um pequeno ateliê em São Paulo. As economias mal davam para o aluguel e a comida. O valor da cirurgia, cerca de R$ 50 mil, era um abismo intransponível. As noites se tornaram longas, cheias de choro e orações silenciosas. Meu Deus, por que minha filha? O que eu fiz para merecer isso? Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelo branco sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta. Adriana, minha filha, eu ouvi sobre a Sofia. Você já tentou levar ela na igreja? Adriana franziu a testa. Igreja? Dona Maria, eu não tenho tempo para isso. Preciso trabalhar, preciso de dinheiro para a cirurgia. A vizinha, porém, insistiu com uma calma que a deixou intrigada. Não é qualquer igreja, filha. É a congregação cristã no Brasil. Lá, Deus ouve. Lá, milagres acontecem. Adriana nunca havia entrado em uma igreja da CCB, mas algo na voz firme e serena de Dona Maria a fez ceder. No domingo seguinte, com Sofia no colo, ela adentrou o modesto salão de reuniões. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem palmas. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e mulheres de saias abaixo do joelho, todos sentados em bancos de madeira enfileirados. O ancião, um homem de rosto bondoso e barba branca, dirigia a reunião com voz tranquila. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia pura. Adriana nunca havia ouvido algo tão tocante. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. As palavras penetraram seu coração como um bálsamo. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam, um a um, para contar como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas, desespero. Um homem falou sobre um tumor que desapareceu após orações. Uma mulher contou como conseguiu um emprego no dia em que já não tinha mais o que comer. Adriana sentiu algo estremecer dentro dela. Após o culto, Dona Maria a apresentou ao ancião. Esta é Adriana, irmão. Sua filhinha está muito doente. O ancião olhou para Sofia com olhos cheios de compaixão e colocou a mão sobre sua cabezinha. Irmã, Deus é poderoso. Ele sabe do seu sofrimento. Vamos orar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Adriana chorou não de desespero, mas de esperança. Os dias seguintes foram de intensa busca. Adriana passou a frequentar as reuniões da CCB sempre que podia. As irmãs a abraçavam, os irmãos oravam por ela. Uma delas, Irmã Clara, lhe deu um pequeno Novo Testamento. Leia o Evangelho de Marcos, irmã. Veja quantos milagres Jesus fez. Ele não mudou. Adriana começou a ler à noite, após colocar Sofia para dormir. As palavras de Jesus, tudo é possível ao que crê, ecoavam em sua mente. Uma tarde, após a reunião de oração, o ancião a chamou. Irmã Adriana, Deus colocou no meu coração para convidá-la a participar da Santa Ceia domingo que vem. É um momento de comunhão com o Senhor. Ele quer se revelar a você. Adriana aceitou, mesmo sem entender muito. No domingo seguinte, vestida com uma saia emprestada por Dona Maria, ela participou da ceia pela primeira vez. O pão e o suco de uva, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, foram compartilhados com reverência. Enquanto comia, Adriana sentiu uma paz inexplicável invadir sua alma. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Na semana seguinte, Sofia teve uma consulta de rotina antes da cirurgia marcada. O neurocirurgião, um homem sério e pouco dado a emoções, examinou a criança com cuidado. Depois de alguns minutos, ele levantou os olhos do prontuário e olhou para Adriana com uma expressão que ela nunca esqueceria.
Senhora Adriana, os ossos do crânio da Sofia estão se desenvolvendo normalmente. Não há mais sinais de craniosinostose. Adriana pensou ter ouvido errado. Como assim, doutor? Ele repetiu, agora com um tom de espanto. Os exames mostram que a fusão prematura regressou. Não há necessidade de cirurgia. Isso não tem explicação médica. Adriana caiu de joelhos ali mesmo, no consultório. O médico, desconcertado, apenas balançou a cabeça. Às vezes, a ciência não tem todas as respostas. Mas Adriana sabia. Deus havia ouvido as orações daqueles irmãos humildes, daqueles cultos simples onde o Espírito Santo se movia sem alarde. No domingo seguinte, Adriana se levantou para dar seu testemunho na CCB. Com Sofia no colo, saudável e sorridente, ela contou tudo, entre lágrimas de gratidão. Eu cheguei aqui desesperada, sem fé, sem esperança. Mas os irmãos me acolheram, oraram por mim, e Deus fez o impossível. Minha filha está curada. O salão inteiro irrompeu em glórias a Deus. O ancião, com os olhos brilhantes, disse apenas: isso é o Senhor. A ele toda a honra. Meses depois, Adriana foi batizada nas águas, mergulhando na pia batismal como símbolo de sua nova vida. Sofia, agora uma menina ativa e cheia de saúde, brincava nos pés dos irmãos enquanto os hinos eram entoados. Adriana aprendeu que a fé não era apenas pedir, mas confiar. Que Deus não desampara os que nele esperam, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, sempre que alguém lhe pergunta como sua filha foi curada, ela responde com um sorriso: foi na Congregação Cristã no Brasil. Lá, Deus ainda faz milagres. Não com barulho, não com espetáculo, mas com oração, com amor, com irmãos que se ajoelham uns pelos outros. E então ela acrescenta, olhando para o céu como se visse algo além: o maior milagre não foi só a cura da Sofia. Foi descobrir que, mesmo na dor, Deus nunca me deixou sozinha. Porque a lição que Adriana levou para a vida é esta: a fé não tira a prova, mas dá força para passá-la. E às vezes, quando menos esperamos, Deus escreve o final da história com sua própria mão. A vida de Adriana e Sofia mudou depois daquele milagre. Não foi só o corpo da menina que se restaurou, mas algo mais profundo aconteceu no coração daquela família. Sofia, que antes mal conseguia segurar um lápis, agora corria pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças nos cultos de doutrina. Sua risada, que um dia parecia perdida, enchia os corredores da congregação como um cântico de gratidão. Mas Adriana sabia que o milagre não era só para elas. Toda vez que via uma mãe com o olhar cansado, um pai com as mãos trêmulas de preocupação, ou um jovem que parecia carregar o mundo nas costas, ela se aproximava. Não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem já esteve no vale da sombra e sentiu a mão de Deus a guiar. Vem comigo na próxima reunião de oração, dizia, com a voz firme de quem já viu o impossível se tornar real lá, eles oram de verdade. Não é só falar com Deus, é deixar Deus falar com a gente. E foi assim que muitas outras histórias começaram a se entrelaçar com a dela. Como a de Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma doença nos ossos e, depois de ser ungida pelos anciãos, sentiu o corpo responder como se uma força nova a invadira. Ou como a do jovem Carlos, que chegará à igreja arrastado pela família, mas saiu de lá com o coração livre das amarras que o prendiam ao passado. Adriana aprendeu que os milagres na congregação não vinham com trovoadas ou luzes brilhantes. Vinham no silêncio de uma oração sincera, no aperto de mão de um irmão que dizia: eu também passei por isso, no pão partido na Santa Ceia, lembrando que Cristo conhecia cada dor. Vinham quando, no meio da noite, alguém ligava só para dizer: estou orando por você. Sofia, agora com 10 anos, já entendia que sua vida era um testemunho. Nas escolas dominicais, quando as professoras contavam histórias de fé, ela escutava com atenção redobrada, como se cada palavra fosse um pedaço da sua própria história. Às vezes, quando via uma criança doente, aproximava-se, com a inocência que só a infância tem, dizia: Jesus cuida da gente. Minha mãe orou por mim, e ele me curou. Se você quiser, a gente ora por você também. E assim, sem alarde, a fé daquele lar se multiplicava. Adriana não precisava mais chorar sozinha no quarto. Agora, tinha uma família maior, formada por irmãos que, como ela, haviam aprendido que a igreja não era um lugar para perfeitos, mas um refúgio para os que precisavam de Deus.
E Deus, sempre fiel, continuava a responder, não sempre do jeito que eles imaginavam, mas sempre do jeito que eles mais precisavam. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas de um passado distante. São realidades vivas, escritas nos sorrisos dos que foram sarados, nas lágrimas dos que encontraram paz, e na certeza de que, quando o povo de Deus se une em oração, o céu se inclina para ouvir. E às vezes, como no caso de Sofia, ele não só ouve, como age, transformando dor em testemunho, e provação em bênção. O tempo passou, e o que antes era um choro abafado atrás de uma porta fechada, agora se tornava um cântico de gratidão nos cultos dominicais. Adriana e Sofia não faltavam mais. Chegavam cedo, ajudavam a arrumar as cadeiras, cumprimentavam os irmãos com um abraço apertado, daquele tipo que só quem já sentiu o peso da solidão sabe dar. A menina, que antes mal conseguia segurar um lápis sem tremer, agora escrevia com firmeza no caderno de escola dominical, enquanto a mãe observava com os olhos brilhando, como se cada letra fosse uma vitória. Mas Deus não havia terminado de escrever aquela história. Cerca de um ano depois daquela noite em que o irmão de oração colocou as mãos sobre a cabeça de Sofia e clamou por sua cura, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde de sábado, e Adriana estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a voz da filha chamando, diferente do usual. Não era um grito de dor, mas um chamado cheio de uma emoção que a mãe não conseguia decifrar. Mãe, vem rápido! Adriana largou a colher e correu. Encontrou Sofia no quintal, de pé, com os braços estendidos para o céu, como se quisesse abraçar o sol. E então, bem devagar, como se estivesse testando algo que há muito não fazia, a menina começou a girar. Primeiro um passo, depois outro, até que, sem apoio, sem muletas, sem medo, Sofia deu 3 voltas completas, rindo como se tivesse descoberto um segredo que só ela e Deus conheciam. Mãe, eu tô andando. Sem dor. Sem cair. Adriana caiu de joelhos ali mesmo, na terra batida do quintal. Não eram lágrimas de alívio, nem de surpresa, eram lágrimas de quem finalmente entende que Deus não apenas ouve, mas age no tempo certo. Sofia correu até ela, abraçou seu pescoço com força, e as duas ficaram assim, mãe e filha, agraciadas por um milagre que não era só físico, mas que tinha curado algo muito mais profundo, a fé que agora ardia nelas como uma chama inextinguível. Naquela noite, o culto na congregação foi diferente. Não houve anúncios especiais, nem corais ensaiados. Apenas um testemunho simples, dado por uma menina de 10 anos, que subiu ao púlpito com a ajuda do irmão que a batizou, e disse com voz firme: Deus me curou. Não foi ontem, nem hoje. Foi desde o dia em que minha mãe me trouxe aqui pela primeira vez. Primeiro, Ele curou meu medo. Depois, minha dor. E hoje, Ele me deu pernas para correr até Ele. O templo explodiu em glórias. Irmãos que conheciam a história desde o início choravam sem vergonha. Outros, que só ouviam falar de Sofia, sentiram algo mexer dentro deles, uma esperança que, talvez, seus próprios milagres também estivessem a caminho. O irmão que liderava a reunião não precisou dizer nada. Apenas ergueu as mãos e agradeceu, porque ali, mais uma vez, o céu tinha se inclinado. Nos meses que seguiram, Sofia não só voltou a andar como se nunca tivesse parado, como também se tornou uma das crianças mais ativas na igreja. Ajuda nas campanhas de doações, participa dos ensaios do coral infantil e, toda vez que uma mãe chega com um filho doente ou um coração partido, ela se aproxima, pega na mão da criança e diz, com a sabedoria de quem já viveu o impossível: Deus não esquece de ninguém. Às vezes, a gente só precisa segurar a mão dele com mais força. E assim, o milagre de Sofia virou semente. Sua história se espalhou entre as congregações, não como um caso isolado, mas como um lembrete de que, na CCB, os milagres não são privilégio de alguns, mas uma bênção derramada sobre todos que creem. Porque quando uma família se rende aos pés de Cristo, Ele não restaura apenas corpos, Ele reconstrói lares, renova sonhos e escreve histórias que o mundo não consegue explicar, mas que o povo de Deus sabe, no fundo da alma, que são reais. E enquanto Sofia corre pelos corredores da igreja, rindo e brincando com as outras crianças, Adriana observa tudo de longe, com o coração cheio. Ela sabe que aquele não é o final da história. É apenas mais um capítulo de uma vida que, graças à misericórdia de Deus e à família que encontrou na congregação, nunca mais será a mesma. Adriana nunca imaginou que, poucos meses depois daquele milagre, estaria de volta a CCB com um pedido ainda maior no coração.
Dessa vez, não era só pela saúde de Sofia, mas pela salvação de seu marido, Carlos. Ele sempre havia sido um homem bom, trabalhador, mas distante da fé. Ver a filha curada o havia abalado, mas não o suficiente para se render. Até aquele domingo. Era uma manhã de culto solene, quando o pastor começou a falar sobre famílias restauradas. Adriana sentou-se ao lado de Carlos, que, pela primeira vez, aceitara vir sem resistir. Enquanto o coro entoava hinos de gratidão, ela notou que os olhos dele se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ela não conseguia explicar, como se uma batalha invisível estivesse sendo travada ali, dentro daquele homem que ela amava. No momento do apelo, o pastor convidou todos que desejavam uma mudança em suas vidas a se levantarem. Adriana segurou a mão de Carlos com força, orando em silêncio. E então, para sua surpresa, ele se levantou. Não com hesitação, mas com uma determinação que ela nunca havia visto nele. Quando chegou à frente, ajoelhou-se, entre soluços, pediu perdão a Deus por anos de resistência. A igreja inteira se encheu de alegria. Os irmãos se aproximaram, colocando as mãos sobre ele, orando em voz alta. Adriana, com lágrimas escorrendo, viu o marido ser batizado com o Espírito Santo ali mesmo, no meio do culto. Era como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Carlos não era mais o mesmo. Nos dias que seguiram, a transformação foi visível. Ele começou a participar dos cultos, a ler a Bíblia, a orar com a família. O homem que antes chegava em casa cansado e irritado agora chegava com um sorriso, contando o que havia aprendido na palavra. Sofia, que já tinha experimentado o milagre em sua própria vida, olhava para o pai com admiração, como se entendesse que algo muito maior estava acontecendo. Um domingo, durante o testemunho, Carlos subiu ao púlpito. Com voz firme, contou como havia resistido por anos, achando que podia viver sem Deus. Mas quando viu a filha curada e sentiu o amor daqueles irmãos que nunca o julgaram, algo dentro dele se quebrou. Eu pensava que fé era para os fracos, disse ele, olhando para Adriana. Mas hoje sei que a verdadeira fraqueza é viver sem ele. O pastor sorriu e abençoou a família. Este é o poder da CCB, meus irmãos. Não somos apenas uma igreja, somos uma família onde Deus opera milagres todos os dias. Onde corações endurecidos se rendem, onde lares são restaurados, onde o impossível se torna possível. E enquanto a congregação aplaudia, Adriana abraçou Carlos e Sofia, sentindo que aquele era só o começo. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. E na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado, são provas vivas de que, para quem crê, não há limites para o que ele pode fazer. Naquela mesma semana, Carlos sentiu um desejo estranho de voltar à igreja. Não era só por Adriana ou por Sofia, mas por algo que agora ardia dentro dele. No domingo seguinte, ele chegou cedo, sentou-se nos bancos da frente, pela primeira vez, abriu a Bíblia com suas próprias mãos. Enquanto lia as palavras de Jesus, sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Era como se cada versão que ele tinha ouvido sobre Deus, que ele era distante, severo, indiferente, desmoronasse diante daqueles versos cheios de amor. O culto começou, e quando o coral entoou o hino a Jesus, tua misericórdia, Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Ele lembrava de como, anos antes, havia zombado daqueles que choravam na igreja, achando que era drama. Mas agora entendia, não era fraqueza, era o peso da glória de Deus tocando uma alma. Quando o pastor fez o chamado para os que queriam se batizar, Carlos levantou a mão sem hesitar. Adriana, ao seu lado, segurou sua mão com força. Você tem certeza? Ela perguntou, os olhos brilhando. Ele assentiu, emocionado. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. O batismo aconteceu no rio próximo à igreja, como era o costume na CCB. Quando Carlos emergiu das águas, sentiu que não era mais o mesmo homem. Os irmãos o abraçaram, cantando louvores, e ele soube, naquele momento, que havia nascido de novo. Não era só uma expressão, era real. O ódio, a amargura, o vazio que o acompanhavam há anos tinham sido lavados. Mas Deus não parou por aí. 2 semanas depois, enquanto Carlos lia a Bíblia em casa, Sofia, que até então mal falava com ele, aproximou-se com um desenho nas mãos. Pai, isso é para você, disse ela, tímida. Era um coração com uma cruz no meio e as palavras papai, Jesus te ama.
Carlos a puxou para um abraço apertado, e pela primeira vez em anos, ouviu a filha dizer: "Eu te amo, pai." Adriana chorava ao lado, vendo a família que ela tanto havia orado ser restaurada. "Deus é fiel", ela sussurrou. E ele continuou sendo. Carlos, que antes vivia para o trabalho e para si mesmo, agora passava as tardes de sábado ajudando na obra social da igreja, distribuindo cestas básicas para famílias carentes. Ele testemunhava com lágrimas nos olhos como Deus havia tirado o pedregulho do seu coração e colocado amor no lugar. Muitos que o conheciam de antes não acreditavam na transformação. "Que milagre foi esse?" perguntavam. E ele respondia, simples: o milagre de encontrar Jesus. Um dia, um antigo colega de trabalho, cético como Carlos fora um dia, o desafiou: "Você realmente acha que essa mudança toda foi por causa de uma igreja?" Carlos sorriu e contou como, em uma noite de desespero, Deus havia falado com ele através de um sonho, algo que ele nunca revelara a ninguém. No sonho, ele estava em um deserto, sedento, e uma voz disse: "Bebe de mim." Quando acordou, soube que era Deus chamando. Não havia lógica, não havia explicação humana. Era fé. Era milagre. Esse mesmo colega, meses depois, estava sentado ao seu lado nos cultos, buscando a mesma paz que havia transformado Carlos. Porque na CCB, os milagres não são apenas curas físicas ou soluções instantâneas. São corações que se rendem, famílias que se reconciliam, vidas que ganham propósito. São pessoas como Carlos, que descobrem que Deus não desistiu delas, mesmo quando elas desistiram dele. E assim, a história de Carlos, Adriana e Sofia se tornou mais um testemunho vivo de que, onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há fim para o que ele pode fazer. O milagre completo. Anos depois, Carlos olhava para a mesa de jantar onde Adriana e Sofia riam enquanto preparavam um bolo. O mesmo lar que já fora um campo de batalha agora respirava paz. Não havia sido fácil. Adriana precisou perdoar as ausências, Sofia precisou reaprender a confiar, e Carlos, a cada manhã, precisou escolher render-se à voz que ouvirá no deserto. O milagre não foi apenas a reconciliação, foi a transformação. Adriana, que antes orava com lágrimas, agora liderava um grupo de mulheres que buscavam restauração. Sofia, a menina que escondia o rosto nos cultos, agora tocava violão nos louvores, seus dedos dançando sobre as cordas como se cada nota fosse um obrigada. E Carlos? Ele batizava novos irmãos nas mesmas águas que o haviam lavado, contando sua história sem vergonha: "Deus me encontrou onde eu não o procurava. E quando eu o encontrei, tudo mudou." Naquela noite, enquanto a família se ajoelhava em oração, Carlos segurou as mãos delas e sussurrou: "O deserto não foi para nos matar, mas para nos mostrar que ele é água." Sofia sorriu, lembrando-se do sonho do pai, a voz, a sede, a promessa. Adriana fechou os olhos, grata por ter esperado além do cansaço. Reflexão final. Milagres não são sempre relâmpagos no céu. Às vezes, são sementes plantadas no silêncio de um coração quebrado, que brotam quando menos esperamos. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para agir, precisa de corações dispostos a beber dele, mesmo no deserto. Lição de vida. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo quando a lógica diz a não. O milagre de Carlos não começou no altar, mas na decisão de responder a um chamado que ninguém mais ouviu. E você? Qual voz está esperando que você obedeça?